Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Né? Chegando Ei, já, meu irmão. paz, pastor Jorge Enes. Hoje à Amém. noite, nesse espaço disponível que nós temos na Igreja Metodista Central de João Pessoa, o espaço do Igreja e Cidade, nós sempre estamos debatendo alguns temas que consideramos ser importantes, relevantes para a atuação da Igreja e seu exercício de cidadania. Então, hoje, nós vamos receber o pastor Jorge Enes, que é pastor ali na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, pastor metodista. E nós vamos tratar sobre o tema do sertão, certo? Para trazer alguns desafios, algumas propostas, falar da sua experiência. Né? E, de antemão, quero agradecer a sua presença, pastor, uma alegria, né, tratar desse tema junto com o Senhor. Né? E creio que será um momento extremamente abençoador. E eu quero te pedir que o senhor se apresente, né? Está chegando algumas pessoas, né? E eu creio que, na medida em que nós formos fazendo nossa conversa, nosso bate-papo, mais pessoas irão se juntando a nós. Então, pode começar se apresentando, seja bem-vindo, né? Fique já com o meu abraço da pastora Tayana e também do Cristiano e de toda a nossa comunidade. Amém. É um prazer, irmão Daniel, o pessoal de João Pessoa aí, da Central de João Pessoa. É sempre uma alegria falar de missão, né? Falar de transformação de vidas. Meu nome, como você já falou, é George, eu sou pastor aqui no Rio Grande do Norte, né? Estou aqui desde 2012 e aqui nós trabalhamos com essas duas frentes missionárias, né? Tanto urbana como rural. A gente vai poder falar um pouco, né? Porque os desafios são os mesmos, mas mudam só de contexto, né? A Sim, desigualdade está em todo lugar. A gente sabe que a missão, sempre cabe missão em qualquer lugar, mas esses dois aspectos aí que a gente vai abordar hoje, que é sertão e cidade, eles se completam, né? Porque um depende do outro e eles sempre vão estar se cruzando de alguma forma. Então, eu tenho uma vida missionária há 30 anos já, né? Que eu sou missionário e estou como um pastor aqui na Central de Natal desde 2012. Então, a minha vida ministerial é mais envolvida com missão, com questão urbana e também rural, na parte do sim. sertão, né? Passei por 5 estados, né? Piauí, Paraíba, Recife, que eu sou de Pernambuco, né? Uhum. E também o Ceará. Passei pouco tempo, 2 meses, 3 meses no Ceará, a trabalho. Então, é muito desafiador, né? E, ao mesmo tempo, prazeroso a gente estar compartilhando sobre missão, viu, Daniel? Muito legal. Amém, pastor. Então, nós temos muita coisa, experiência bacana para falar, né, dentro da sua história, dentro daquilo que o senhor já experienciou, e pode fazer um paralelo interessante entre esses desafios da igreja na cidade, né, na cidade, numa capital como Natal, como João Pessoa e Recife, e também a diferença como é no sertão. Eu acredito sim, nós temos um país continental e cada lugarzinho tem suas peculiaridades, né? E eu queria começar entendendo, pastor, como é que é a realidade social do povo sertanejo. Eu sei que o nosso país tem muitos problemas sociais que praticamente todo o país enfrenta, mas com suas peculiaridades, é claro. Em especial no Nordeste, né? O Nordeste tem uma situação bem peculiar. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessas, se há diferenças, né? Diferenças entre os problemas vivenciados nas grandes cidades e quais são os grandes desafios do povo sertanejo, né? Essas diferenças entre os problemas enfrentados nas grandes cidades e no sertão e quais são os grandes desafios do povo sertanejo, meu pastor? Tá bom. Quando a gente vai para o sul, para o sudeste, para outras regiões, né, as pessoas não têm uma certa compreensão do que é o sertão, do que é o Nordeste. Então, as pessoas colocam o Nordeste em uma coisa só. Eu, por exemplo, eu às vezes vou no Rio, em São Paulo e Porto Alegre. Aí, às vezes, estou participando de algumas palestras lá e diz, eu tenho uma pessoa que mora bem pertinho de você. Eu disse, onde? Lá em São Luís do Maranhão. Aí eu É do lado. e tem um humorista, não lembro o nome dele, que ele falava que as pessoas acham que o Nordeste é um condomínio, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Mas, na verdade, o desafio, a começar, é geográfico, não é, Danilo? É geográfico, né? Ele tem essa questão da geografia, não é tão favorável, né? A Uhum. concentração também, claro, é menor, né? Se você pegar os 53 milhões de habitantes do Nordeste, 10% dessa população mora na área rural.
E a área rural, ela compreende 3 espaços, não é só sertão. A área rural, ela começa com agreste, né? O que Sim, é agreste? As pessoas dizem, fulano mora no agreste do estado. A agreste, assim, uma definição, são aquelas áreas montanhosas e rochosas, de difícil acesso. Para plantar é sim. muito ruim, né? E tem o semiárido, que ainda não é o sertão, que é depois do agreste, que já é uma área que já está um pouco afetada, mas não todo, não na parte totalitária, né? Tem água, tem recurso, e se concentra mais gente. E tem o sertão, né? Que aqui aí na Paraíba é o Cariri, não é? É o Aqui Caribe. no Rio Grande do Norte é o Seridó. O Seridó é uma região aí que uma grande parte do Rio Grande do Norte, né? Que tem um fenômeno chamado desertificação, devido à seca, né? Então é uma área muito seca, realmente muito seca. Se a gente fizer uma retrospectiva, 2019 e 2020 até agora, o inverno foi bastante generoso para o sertão. Então, alguns ribeiros, alguns riachos de pequeno porte, eles sangraram, né? Algumas barragens chegaram até 90%. O que acontece é o seguinte, que as pessoas não compreendem. Por essa situação climática de desertificação, mesmo que tenha uma grande oferta de água, esses recursos que é finito, né? O que Uhum. acontece? Pelo processo de desertificação, essa água evapora muito rápido. Muito rápido. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar enfrentar? Porque a nossa igreja, e aí eu vou entrar nessa parte, né? Mas primeiro explicando, né, os desafios. Então, ele tem etapas, né? O desafio de moradia digna, porque o acesso a muita coisa ali, eles são mais isolados. O desafio da desigualdade é muito maior, a desigualdade é bem maior no sertão, até por falta de oportunidade. E tem também um mito que a gente precisa quebrar, que o sertanejo passa muita fome. Na verdade, tem muita escassez no sertão. Mas, assim, é muito difícil o sertanejo passar fome, morrer de fome. Ele não morre de fome porque ele planta muito, entendeu? Ele planta, por exemplo, é, eu já fui num assentamento que não tinha nada, eles pegaram a palma, fizeram sopa, eu tomei sopa de palma. Aquela planta que dá para o gado, né? Então, ela é rica em proteína, ela sustenta as pessoas. Então, esse mito, há pessoas na área urbana que passam mais fome do que o sertanejo. Porque o pessoal no urbano não vai poder plantar. E no sertão eles plantam, eles colhem, eles comem macaxeira, batata, eles comem o que a terra pode dar. Aí eu falo para você, o desafio maior do povo sertanejo hoje, numa visão, primeiro que é a questão da água hídrica, né? Questão hídrica, mas a sustentabilidade. Sim. Então, as iniciativas devem ir ao encontro de manter essas pessoas nas suas regiões, porque o que acontece, e a gente vai falar um pouco lá na frente da questão urbana, essas pessoas, a gente tentar reter essas pessoas nos seus lugares para que eles não saiam para as grandes cidades e cheguem nas grandes cidades, não consigam oportunidade e terminem migrando para uma Uhum. situação também de vulnerabilidade aqui na cidade. Então, o maior dentre vários desafios, né, um dos maiores, que talvez o maior, é o desafio da sustentabilidade, manter essas famílias sem essa questão nômade, né, que eles mudam muito por conta da seca. Mas isso, iniciativas de ONGs, de igrejas, até da própria matéria, eles estão criando algumas possibilidades para fortalecer a família, né, na questão da agricultura familiar, e a gente tem presenciado alguns momentos de famílias não mais saírem da sua terra. Então, não sei se eu respondi, mas seria a sustentabilidade também. É o desafio da gente do sertão. A sustentabilidade nesse sentido de fixação do homem no campo, né? Porque Exatamente. nós vivemos um país em que somos um dos maiores exportadores de gêneros agrícolas do mundo, mas até nisso há desigualdades. Até nisso a gente tem esse problema, porque enquanto há regiões do país que são riquíssimas com isso, nós temos um povo sertanejo que não consegue produzir tudo que, dentro da sua regionalidade, da sua especificidade, nem sempre consegue produzir riquezas no seu local de moradia, no seu local que vive, para poder se sustentar. É interessante, pastor. E em relação a essa questão da desertificação, é um fenômeno muito complicado, né? A terra vai perdendo até os seus próprios nutrientes, é como se morresse, né? Que loucura isso, né? É como se É a morresse. cada, a cada ano, 3% da vegetação natural da área da caatinga se perde, é irreversível, né? Então, Né? assim, complementando essa questão da desertificação, o que é que a gente está fazendo, Daniel? E a gente já fez muito aqui
pela misericórdia mesmo, nós conseguimos 6 barragens submersas, que é uma tecnologia, né, hídrica, que foi desenvolvida aqui muito por um irmão nosso, ele é até pastor, pastor Danilo. Ele é doutorado, ele fez doutorado em engenharia hídrica, só essa parte de seca, de enfrentamento à seca, né? O que acontece? Sim. Eles desenvolveram uma tecnologia, a gente faz uma fenda, não sei se você já viu, depois eu posso até te mandar. A gente faz uma fenda de 100 metros, mais ou menos, naquela terra seca, 100 Sim. metros. A gente faz mais ou menos de 4 metros de profundidade e 3 de largura e coloca uma lona de 200 micras. E aí essa lona, ela entra, né? Ela entra, fica nessa terra, a gente cobre de areia, cobre com a própria terra, né? O que Sim. acontece? Quando qualquer precipitação de chuva, a água, ela fica retida, nem desce nem sobe, ela fica feita uma esponja e durante Sim. 3, 4, até 4 anos, onde as pessoas plantarem nesse local feijão, milho, a terra fica úmida e ela pode produzir, mesmo em meia seca. Que Você está maravilha. É muito engenhoso. Muito, muito é, bacana mesmo. É muito E bacana. a Eu me gente lembrei faz um com a pouco própria do... comunidade, né? A gente faz com a comunidade participa, eles decidem se vão querer essa tecnologia. A princípio, a primeira barragem que eu fiz, que a igreja aqui desenvolveu, a nossa igreja lá em Machinaré, é um povoado, né? Perto de Machinaré, chama Malhadas. Eu Uhum. achei aquilo uma coisa louca. Eu disse, isso aqui não vai funcionar, gente. A gente está gastando muito dinheiro. Porque assim, é um negócio, você cava no meio daquela seca, aquela terra seca, árida, você cava 100 metros, né, de espaço, um espaço de 100 metros, 4 metros de profundidade e 3 de largura e colocamos a lona. É uma média de R$ 4.000 isso aí, com os aluguéis das máquinas. É um custo Sim. alto, assim, para a gente que não tinha tanto recurso. E eu disse, isso funciona mesmo. Aí depois que eu vi funcionando, que eu vi como funciona, eu disse, meu Deus, vamos fazer. Aí fizemos mais 5. Fizemos 6, produzimos 6 barragens, 6 povoados. E só Deus sabe como esse recurso chegou. Assim, a gente via pessoas se movendo, achando interessante o trabalho. A própria comunidade sertaneja fazendo festa, porque agora podia plantar um milho, feijão, só naquela Maravilhoso. parte, né? Onde a Só água fica naquele... retida. E muito Uhum. interessante essa tecnologia. Outra parte que a gente desenvolveu também muito, além de 2 poços artesianos, né, que poça já é perfuração, nós viabilizamos. Já tinha um perfurado, a gente só melhorou lá e a água realmente foi muito boa em 2 povoados. Mas tem outra também, aquelas barragens, a cisterna de captação. Você passa no interior, tem aquela cisterna de 16 mil litros de água, ela capta a água da chuva. Qualquer chuva cair, vai enchendo até 16 mil litros. Então, é uma tecnologia também que pode ajudar muito. Uma barragem dessa, uma cisterna dessa, dura 6, 7 meses, Daniel. A pessoa usando a água de forma racional. Uhum. Então, isso é muito interessante. E potável a água também, pastor? Não. Água boa, porque a água da chuva, ela tem uma certa salinidade, mas assim, pequena, né? Já do poço artesiano, é uma questão de ter muita. A gente fala em fé, né? Mas é muita sorte. Porque sempre que você perfura um poço, a água sai salobra, né? Devido, como embaixo, a parte de baixo, pela questão do tempo, né? De muita seca, se torna, eles chamam salito, né? Aí tem pedra branca e pedra preta, né? Pedra branca, se você encontrar pedra branca, é porque a água vai sair menos salobra, né? Não que não seja, mas sai menos. Os 2 poços Uhum. que nós abrimos, todos os 2 saíram com água boa. Foi 56 metros. Água boa, com 2. E até nessa questão, quando a água sai salobra, há tecnologia simples que consegue dessalinizar, não é isso? Sim. Eu já vi Pra você ter uma alguns ideia, experimentos. tem 2 garotos de ensino médio em Acaraú, no Ceará, que Sim. pegou a casca do camarão, desenvolveu uma tecnologia, coloca e eles desalinizam a água com a casca do camarão. Você imagina que coisa interessante. Essa eu não tinha visto ainda. Com a casca do camarão, Camarão, eu eles, vou... eles passam, processam a casca, aí fica Hã? um pó. Aí eles jogam na água, o sal sobe, eles conseguem tirar, não sai 100%, mas dá uma melhorada. Eles Que passaram até no maravilha. programa da Globo e também foram para a ONU, foram premiados com esse processo. Tem outra mocinha do Ceará, acho que é do Ceará ou é de Petrolina. Ela colocou tipo uma película na água, o sol bate e a água também consegue filtrar a água. Uhum. Eu acho Muito que interessante. é interessante. Eu acho que é uma frase do Patativa da Saré. Ele diz que o nordestino é, acima de tudo, um forte. De tudo que o É senhor está verdade. falando, eu gostei demais essa frase dele. Pastor, e aí, seguindo um pouquinho nessas nossas reflexões, eu queria lhe perguntar a respeito do que o senhor já começou a falar, né, dos 2 grandes, talvez, os 2 grandes problemas que sempre assolaram o povo nordestino, que são questões históricas. Eu lembro de uma frase
de um dos imperadores do Brasil. Ele disse que não sossegaria, poderia gastar até a última o último joia da coroa, mas ele acabaria com a seca do Nordeste. Ele não tem mais nem os ossos do rapaz aí, e a gente ainda continua enfrentando esses problemas. Né? Aí eu queria que o senhor me falasse, assim, pensando nessa luta por justiça, de vida justa, como é que está essa situação da escassez de água, que o senhor já começou a falar, né? Mas também outro problema que é a questão da concentração de terra nas mãos de alguns. Algumas pessoas dizem que o problema do sertão não é nem a seca, mas a cerca, porque onde tem água boa é cercado, é privado, e o povo não tem acesso. Como é que anda isso, pastor? Pronto, eu vou fazer um resgate histórico aqui, né, de mais de 3.000 anos atrás, né? O Salmo 63, o rei Davi vai dizer que a alma dele buscava o Senhor como uma terra seca e sem água. Então, esse texto já sinaliza que havia sertão naquele tempo. Já tinha, em todo o tempo da vida, teve terra seca. O grande problema, Daniel, e aí é uma questão de justiça social mesmo. Você falou uma coisa importante. Hoje, predomina muito. Se no centro urbano já é desigual, você imagina num lugar onde não tem acesso a nada, não tem acesso a... As pessoas não sabem o direito que tem. Por exemplo, vou dar um exemplo que é uma opinião pessoal, mas assim, é contextual. A transposição do Rio São Francisco, né? Sim. Eu já andei estudando, observando. A ideia é muito boa. É claro que a gente precisa medir muito o risco que corre dessa nascente depois de ter um problema aí. Mas vamos falar da distribuição de água. O que acontece? Todos aqueles fluentes que passam, aquela encanação, aquela condução da água, o que acontece, Daniel? Muito latifundiário que pega aquela água antes de chegar para o pequeno. Então, essas medidas que a princípio parece populista, que de alguma forma as pessoas vão ser beneficiadas, mas na realidade o pequeno agricultor ele não vai ter acesso a essa água não chega para ele. Ela vai sendo desviada para fazendas, grandes empreendimentos de agropecuária, de agricultura, que tem antes tudo pequeno. Você tem uma ideia? Os maiores terrenos nesses locais são de latifundiário, as pessoas têm dinheiro já. Então, o pequeno ali, ele fica com as migalhinhas. Então, ali, aquela água não chega para ele. Então, é injusto, né? Termina sendo injusto. Então, esses dois desafios que você bem citou aí, ele é muito atual, ele não mudou ainda. As iniciativas chegam, por exemplo, o sertanejo, eles não têm acesso, inclusive, ao essencial mesmo, né? Por exemplo, a questão da semente, né? O que acontece agora, Daniel? A parte política toma conta. Quem administra isso são os políticos. Então, eles vão lá e fazem a moeda de troca. Eu te dou um saco de semente e você, sua família... Enfim, você sabe, você conhece como é que funciona. Eu vou te falar só uma coisa para você ter uma ideia como a situação é. Nós chegamos num povoado que estava em colapso, chamado Mirador. Aqui no Norte, né? E o que acontece? As pessoas vendiam carro-pipa a R$ 200 um carro-pipa. Você imagina tirar de um orçamento familiar que muitas vezes é o fundo rural, é um salário mínimo, ou às vezes não é nem um salário mínimo, é um benefício desse que o governo dá, de Bolsa Família. Você tirar R$ 200 do seu bolso, do seu orçamento, para bancar um carro-pipa que dura 15 dias na sua casa. Então, vamos colocar aí 2 carro-pipa, R$ 400 por mês. Entendeu? Então, o que foi que a gente fez? Nós chegamos lá, eu e mais alguns irmãos, e a pessoa disse, pastor, tem um poço aqui que eles abriram e colocaram pedra em cima. Quer dizer, que já havia uma perfuração de um poço de mais de 50 metros. Então, eu levei uma pessoa que conhecia, eu não tenho a expertise do conhecimento de poço, mas só a boa vontade mesmo. Levei uma pessoa, a pessoa disse, pastor, dá para a gente ajeitar isso aqui, limpar e botar esse poço para funcionar. Então, nós investimos, uma verba lá, conseguimos comprar a bomba, 2.600 litros de água por hora, a vazão. É um dos maiores poços lá. O que acontece? A gente depois se sentiu ameaçado. Não que houve assim diretamente, mas nós nos sentimos muito ameaçados, porque a gente quebrou um esquema de exploração daquelas pessoas. E você vai agora no povoado, você vai ver um monte de plantações. Porque esse poço, ele não só provisionou água para aquela propriedade, mas para toda, porque ele fez coletivo, para a comunidade. Então, 37 famílias hoje dependem dessa água. Tanto para a agricultura, para animal. E a água não é ruim, a água é boa. Eu até enviei um vídeo, o Cristiano, o pessoal da igreja, viu aí. A gente bebe assim, bota água. A água não é tão... Ela é melhor do que essas que a gente toma Entendeu? Então, assim, hoje, a gente percebe que
pequenas ações que talvez a gente ache que não vai ter nenhum efeito, mas você cava um poço artesiano em uma comunidade, você salva aquele povoado, gente. A água chegou e chegou muito bem a água. E quebra uma indústria, quebra a exploração da miséria humana, né? Um Então, ciclo outra coisa, e o sertão, ele não pode ser folder nem catálogo para explorar a miséria. Porque eu, assim, de cara, a gente já está aqui há 6 anos, né, em 3 povoados, a gente vê muita beleza, muita riqueza nessa região. Muita gente boa, trabalhadora. Essa ideia de nordestino ser preguiçoso, isso é um preconceito vergonhoso que as pessoas falam da gente, mas o nordestino é muito trabalhador, né? Eles produzem. Você depois vai ter oportunidade, Daniel. O Cristiano, a pastora Tayana, conhece um pouco do nosso trabalho aqui. Nós temos padarias, nós construímos posto médico, nós temos uma cooperativa de bordados e costura funcionando. As pessoas querem só oportunidade. Por isso, quando eu falo em sustentabilidade para o sertanejo, é que vai mudar a história. Hoje nós temos, aqui no Rio Grande do Norte, a região do Siridó, 120 povoados não alcançados. Eles não têm nenhum tipo de atividade cristã com eles. Nós temos 3, atuando em 3 povoados desses. Machinaré, Povoado Cruz e agora uma comunidade Queimadas, que é uma comunidade quilombola. Nós construímos um templo e agora estamos fazendo uma salinha para 17 crianças para ensinar a alfabetização. Então, a atuação da igreja é pequena no ponto de vista geográfico, mas para nós, assim, para o efeito que o que a gente está fazendo, a gente tem uma alegria, é só alegria mesmo, de compartilhar. São as boas novas em ação, né? Que maravilha. Fico muito feliz com o trabalho que vocês, né, que estou conhecendo, com esse trabalho que vocês têm realizado. Parabéns, pastor. Quando aqui, assim, a gente está tratando, eu estou gostando muito da alegria e a esperança que o Senhor traz diante desses problemas todos que o sertanejo enfrenta. Mas aí, assim, a gente está trazendo mais algumas questões, porque eu sei que o Senhor vai nos dar também essa visão esperançosa. É que tem uma coisa que nos preocupa em relação ao campo também, e aí eu acho que tem a ver com a questão da sustentabilidade que o senhor está falando. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estive em Calumbi, Pernambuco, não sei se o senhor conhece, né? Não é tão longe daqui de João Pessoa. E lá, uma coisa que me chamou a atenção foi que não tinha jovem. A juventude não estava lá. Por quê? Porque quando chegava na idade de cursar uma universidade, eles saíam, tinham que sair, porque ou saíam ou não tinha como cursar a universidade. Né? Então, meu questionamento vai nesse sentido, pastor. Como é que está essa questão para a juventude, do acesso à educação? Né? Continua sendo esse desafio, né? Nas cidades do sertão, o acesso à educação, o jovem tem que sair da sua cidade, ir para as grandes cidades, para João Pessoa, para Recife, né? Natal, Fortaleza. Como é que está essa situação? Né? Aí eu já jogo se eu falar esperançoso, né? Como a igreja poderia atuar nesse sentido também, né? Até de cobrança do poder público, mas também de iniciativas para ajudar a fixação dessa juventude no campo, né? Abrindo possibilidades para essa juventude. Pois é, você falou uma coisa interessante. O sertanejo, essa geração agora não, mas a anterior, é uma geração de pessoas que já saíram todas, só ficaram só os pais, né? É comum isso, o êxodo rural, né? Isso não mudou muito, sabe, Daniel? Assim, mudou, mas de forma ainda muito tímida. Por exemplo, nós temos um campus no semiárido aqui, no Currais Novos. Nós temos um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fica em Currais Novos, onde nós estamos nos povoados, cerca de 22 quilômetros, né? Mas acesso a transporte, por exemplo, você criar Qual é a ideia? Qual é a nossa ideia? Nós levamos agora, o ano passado, nós levamos 10 computadores e criamos lá um núcleo de informática no sertão, com internet e tudo, viu? Com internet. Maravilha, pastor. Que alegria. Não é fraco, não. Internet. Lá. Você está onde, pastor? Estou aqui no sertão. No sertão, com um Wi-Fi aqui funcionando. Então, nós colocamos 10 computadores numa parceria que nós fizemos com a Volkswagen, eu vou dizer o nome aqui para fazer o jabá, Volkswagen do Rio de Janeiro, em Resende. Eles mandaram 10 computadores novos para a gente. Nós criamos um núcleo de computação lá, e com impressora, eles fazem trabalho, com aula de Windows, Excel, enfim, o básico, né? Com Sim. Isso, pra você ter uma ideia,
Tem uma jovem lá, o nome dela é Joyce, ela já saiu do povoado, já está trabalhando em Currais Novos. Quer dizer, essas janelas que a gente muitas vezes proporciona, e esse olhar para o mundo, você entra na internet, você começa a abrir uma oportunidade. Já sinalizou para eles que eles precisam estudar mais, né? Porque eles não querem aquela vida dos pais, eles querem avançar mais. Então, o que a gente pode fazer é fazer essas pontes. A gente não resolve todo o problema, né? Mas a gente cria pontes, por exemplo. Eu estava falando até ontem numa reunião com o pessoal dos conselheiros lá do Porto Alegre, né, amor? Porto Alegre. Nós levamos alguns juvenis, jovens, desse povoado para os congressos da Igreja Metodista, principalmente aí em João Pessoa, ali esqueci agora, no Conde ali, né? Paraíso dos Colibris, teve um evento dos jovens, eu levei pessoas do sertão, eles ficaram assim, fascinados, né? Quer dizer, você abre essa oportunidade, cria essa oportunidade. E uma das coisas que eu acho que tem sido uma bênção para a gente é que eles gostam de ouvir as coisas que são de fora. Eles têm interesse, mas eles amam a terra deles. Eles não saem assim, eu quero ir embora daqui. Não, eles gostam daquela terra. Eles amam. E algumas pessoas que estão lá, que realmente já estão com uma certa idade, 50 anos, que estão ali, o que é que a gente pode fazer com essas pessoas? Alfabetizá-las. Isso tudo é trabalho da igreja e de outras instituições. Estou falando da igreja porque a igreja tem uma produção, né? Ensinar uma profissão. Por exemplo, na nossa padaria, nós formamos 4 pessoas. 5, né? 4 na parte de forneiro e padeiros. Eles já sabem fazer pão. Quer dizer, se a pessoa sair... Porque o que acontece, Daniel? O êxodo rural é desespero. Aí eles vão para uma cidade que não tem qualificação. Aí chega aqui em Natal, por exemplo, que tem a demanda maior do que a oferta. O que acontece? Essas pessoas vão cair em estado de vulnerabilidade porque não tem qualificação para arrumar emprego. E se conseguem, vão ser subempregos. Então, é melhor estar onde eles estão. Porque ali, se a gente oferece a oportunidade, uma terra para poder plantar, eles chamam lá de meia, né? De meia. Que se você compra um sítio, você faz de meia com eles, bota eles para trabalhar lá com uma conta, eles plantam e vivem com o dono. É um dos caminhos que eles encontram, né? Agora, você imagina se nós, como igreja, tivesse uma estrutura melhor, eu falo de recursos, comprasse uma terra enorme lá e, em parceria com a Emater, com órgãos federais, fizesse um projeto de agricultura familiar, sistemas de captação de água, né, hortaliças. Você imagina o grande avanço que aquele povo ia ter sem precisar sair da sua terra, né? Mas isso tudo é sonho, né? É sonho da gente de fazer. Então, o caminho está muito ligado nessa questão da educação, pastor, em conseguir construir possibilidades para que eles possam atuar no próprio local de moradia, né? Então, passa por entender a região, né? Eu acho que esse trabalho que o senhor faz é fantástico exatamente por isso, porque o senhor entende as necessidades da região e pode propor soluções. Né? Muito bacana. Eu depois quero até me colocar em contato com uns 2 missionários que fazem um trabalho na cidade de Oroz, no Ceará. Um deles está tentando fazer esse trabalho de montar um local de informática para a comunidade. Seria interessante para a gente conversar, bater um papo com ele também. Pastor, uma pessoa colocou aqui, que eu achei interessante, eu acho que é bom a gente comentar, falando que a igreja já tem muitas missões, e essa questão da educação é competência dos governantes. Eu discordo um pouquinho da colocação, e eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito. Vamos aproveitar, né, para a gente interagir com os irmãos, né? Ela é bem pertinente mesmo essa fala, porque assim, o que acontece? A ausência de poder público, né? A igreja, ela consegue fazer algumas coisas, mas realmente a educação é obrigação do poder público, né? Mas essa ausência do poder público, realmente, a gente queria muito que eles chegassem, se aproximassem mais, né? Por exemplo, eu participei de audiência pública, eu participei de 2 aqui, na parte de Natal, né? Assim, a gente percebe que me parece, e pode ser que eu esteja redondamente enganado, mas é uma impressão minha, que algumas pessoas querem que realmente fique dessa forma. Porque ficando assim, as pessoas se mantêm no que eles querem propor lá, né? No poder. E quando a gente oferece transformação, né? Transformação, a gente acaba que quebrando esse paradigma, quebrando. Porque no que eu ofereço uma oportunidade, mostro o caminho. Porque assim, o evangelho, ele não é só chegar e anunciar Jesus. Ele não é só isso, não.
ele é denunciar também injustiça, né? Por isso que as pessoas falam, pastor, o senhor é o rei das ações sociais. Eu disse, não, longe de mim ser rei de alguma coisa. Nós não praticamos ação social, nós praticamos justiça social. Porque dar um prato de comida a uma pessoa, oferecer um banho digno, dar uma roupa, ir no sertão, cavar um poço e devolver a dignidade das pessoas com água, isso não é ação social, isso é justiça social. É justiça social. E assim, só comentando um pouco desse assunto, duas coisas que eu acho interessante comentar. Primeiro, que é importante dizer que há sim interesses por trás de se perpetuar essa condição de pobreza, de exploração do povo sertanejo. Né? É o que alguns estudiosos chamam de indústria da seca. Né? Há sim gente que tira proveito disso. Né? O senhor falou isso no início, dizendo que pessoas usam a questão das sementes, inclusive, como moeda de troca para voto. E uma segunda questão, comentando o que o irmão colocou, em relação sobre a educação, eu penso que a educação é muito mais do que a educação formal. Né? A igreja se insere nesse sentido como um instrumento de educação, porque a educação é muito mais uma forma de transformar a vida. E transformar a vida nesse sentido também como uma ação de transformação social, que é um pouco do que vocês estão fazendo, né? É um pouco daquilo que é a missão da igreja, a missão do povo de Deus. Pastor, vamos lá, continuando nosso bate-papo. Eu queria lhe perguntar sobre uma outra questão que, para mim, me preocupa, né? E eu queria saber como é essa realidade, especificamente sobre o sertão. Né? É a questão da violência no campo, né? Principalmente ligada aos conflitos de terra. Como é que está essa questão? O que você teria para falar para nós a respeito dessa violência no campo? Nós temos visto, né, recentemente, morte de indígenas, inclusive porque o Nordeste tem, sim, um povo indígena ainda, assim como tem quilombola. Né? O povo sertanejo tem todas essas nuances. E como é que está essa questão da violência no campo, desses conflitos por terra? Pois é. Existe uma estrutura antiga, né, cultural também, que, por exemplo, se você chegar em qualquer lugar do interior, as pessoas vão chamar você de doutor, né? Então, há um certo paradigma para se quebrar. As pessoas, eles acham que quem fala diferente, eles já são tão escravizados que eles não têm esse senso de entender que eles têm os direitos deles. Por exemplo, a maioria dessas terras enormes que existem no sertão brasileiro e aqui no Nordeste são de pessoas que tomaram de posse. Não tem compra aquilo ali. Aquilo ali é posse. Você vai comprar uma propriedade de uma pessoa dessa, ele te dá lá um recibo e por isso não tem estrutura pública, não tem nada, porque o cara tomou posse, está há 20 anos ali e é dele, e vai passando de geração. É tipo um coronel ali. E aquelas pessoas que, de repente, ousam a questionar, e aí, né, por exemplo, como eu te falei, né, quando a gente fez 2 postos nesse povoado, nós fomos, de alguma forma, ameaçados, né? Porque nós quebramos a indústria do carro-pipa, né? Então, os carro-pipas não tiveram tanto mais que ter que levar água para lá, porque já tinham água, então eles não compraram mais. Então, ficou para agir. Eu fiquei muito assustado, porque eu saía tarde da noite lá de carro naquele lugar, e para matar um pastor ali é muito mais fácil e simples, né? Para ele não tem. Então, eu tive que me preservar, mas houve nas entrelinhas aí, né? Do irmão lá de Olinda, nas estrelinhas, houve uma certa ameaça comigo, né? Perguntando o que é que esses crentes estão fazendo aqui. Quer dizer, houve um confronto ali. E a gente teve que dar um tempo, porque realmente podia sobrar para a gente. Como você abre o poço? De graça. Eu não sou político, eu não tenho interesse naquela comunidade. Então as pessoas dizem, esse cara quer alguma coisa aqui. É bem complicado. Mas a violência, e aí o eixo dela ali, por exemplo, violência contra a mulher, mulheres que apanham muito ali, não tem acesso, não sabe, acha que apanhar de marido é normal mesmo, homem é assim mesmo, homem com 3 mulheres, pedofilia, crianças com 13, 14 anos que são vendidas para se prostituírem, muitas vezes por um prato de comida, por uma feira, por um terreno, por uma vaca, por uma cabra. Então, existe também uma exploração religiosa e aí, com muito respeito, mas os católicos, eles, quando vão fazer as novenas, eles exploram muito aquele povo, pedem um bode, pedem uma vaca para vender, para dar para a novena. E quando os crentes vão lá, eles dizem que os crentes é que são mercenários. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Nós construímos um posto médico no povoado de Machinaré. Se você for lá hoje, em 2018, se você for lá, o posto médico atende mais de 1.000 pessoas por mês,
com 3 consultórios. A Igreja Metodista de Natal, em parceria com a Alabama, dos Estados Unidos, nós gastamos R$ 64 mil para construir esse posto lá. E a prefeitura entrou só com os equipamentos. Entregamos na mão do prefeito a chave. Se você chegar lá e dizer assim, quem construiu esse posto? Os crentes. Os crentes construíram. E aí, no dia da entrega lá, que eu falei para a comunidade, eu disse, olha, qual foi o dia que eu, como pastor, pedi algum dinheiro a vocês? Algum R$ 1 a vocês? Então, quem é que está roubando vocês? Somos nós? Nós estamos entregando um posto a vocês. Aí foi uma festa, aí o próprio padre foi lá e parabenizou a igreja. Mas, assim, nós nunca tivemos nenhuma intenção de explorar ninguém. O que a gente queria é que melhorasse a vida daquelas pessoas. E hoje, as pessoas podem se tratar, né, sem ter que se locomover para uma cidade e, às vezes, lota os postos da cidade, porque lá não tinha. Agora tem. E a pediatra, odontólogo e clínica geral. Então, graças a Deus, isso é um trabalho conjunto da igreja, né? Então, quando a gente faz isso, a gente também está sinalizando a graça, o amor de Deus, porque saúde também, a falta de saúde, Daniel, também é uma violência. A ausência de cuidado médico, uma atenção do poder público é violência também, as pessoas sofrem. Então, a gente fez isso com muita alegria. Eu tenho muito orgulho, e não assim uma soberba, sabe? Mas uma gratidão a Deus por ter construído um posto, o primeiro posto médico de todos os povoados, só tem esse, que foi construído pela nossa igreja. E a gente não quis nada, não quis que nem falasse que era o nome da igreja, entregamos na mão do prefeito, ele colocou lá o nome da prefeitura, pronto, e resolvido o problema. Nós não somos médicos, né? Nós entregamos ao órgão público para eles cuidarem. Então é isso, às vezes essa violência, ela também é por desconhecimento, né? Muita gente sofre, não sabe nem a quem denunciar. Então, a igreja também, e a pessoa que é voluntária numa ação dessa, precisa dizer, olha, você está sendo vítima de uma violência, precisa denunciar. Violência patrimonial, seja ela de qualquer forma, né? Às vezes, as pessoas tomam a sua terra, diz que não é sua, demarca lá, só porque tem poder, bota uma cerca lá e você perde, como você falou, seca não, é cerca, né? Então, o cara chega lá, você tinha uma terrinha lá do seu pai, do seu avô, que foi de poceiro também, mas vem um latifundiário só porque tem um pedaço de um ribeiro lá, ele joga uma cerca, isso aqui é meu e pronto. E você não faz nada, pô. Acontece muito. Pastor, essa realidade que o senhor falou em relação à pedofilia. Infelizmente, eu tenho conversado com alguns irmãos que têm trabalho no sertão, e até mesmo em cidades não tão sertanejas assim, como é o exemplo aqui de Mamanguape, que é próximo a João Pessoa, em que isso é muito presente, né? As crianças, as mulheres a partir de 11, 12, 13 anos já são tratadas como mulheres, né? Já são assediadas desde sempre, e a questão social as lança muitas vezes na prostituição ou até serem dadas em casamento para poder aliviar a questão da fome dentro de casa, né? Ou ter uma possibilidade de ter um futuro melhor, porque geralmente são homens com mais de 30, e aí às vezes 30, 40 anos. Né? Como é que é essa questão? Porque me parece muito da cultura desses povoados. Como a igreja trata isso, pastor? Eu vou falar só uma coisa que aconteceu em um desses povoados, né? Eu não presenciei, mas sinceramente, eles faziam um bingo. E um dos prêmios desse bingo, acho que era o primeiro, quem batia primeiro, ficava com uma criança de 12, 13 anos, que o próprio pai dava. E me orientaram, né? Eu consultei, inclusive, uma delegada que eu conheço aqui em Natal, e fizemos a denúncia. E as pessoas foram presas. Inclusive, tinha gente da alta mesmo envolvida com isso. Crianças, de 13 anos, grávida. Aí eu perguntei, que a gente leva enxoval, e cuida, né? Tem outra coisa também, que aí já é manipulação mesmo, é muito triste, que quando a pessoa engravida, ganha, acho que na época era R$ 4.700. É um benefício que ganhava. Então, os próprios pais e as mães estimulavam as filhas a engravidarem. Você vê crianças, meninas com 15, 16 anos, já com 3 filhos. Então, isso é muito complicado, né? E eu perguntei assim, a menina que a gente foi assistir, inclusive o bebezinho dela, nós cuidamos 6 meses, que ele nasceu com um probleminha, só podia tomar um leite, o leite era bem caro, né? Aí todo mês eu fazia uma campanha com a igreja para a gente, acho que era Nidex, eram uns leites caros, assim, caríssimos, aí a gente comprava, e cada irmão dava uma lata, durante 6 meses, depois a criança ficou boa. O que acontece? Eu perguntei, quem é o pai dessa criança? Ela disse, pastor, eu não sei. Eu não sei quem é o pai. Então foram 5 fazer o teste de DNA lá, que as esposas mandaram. Eu não sei o que deu, porque
não Eram todos casados. Eram todos homens casados. Isso aí é tão duro a gente ver isso. As infâncias roubadas. As infâncias roubadas, assim. Que você pega uma menina de 11 anos, a mãe já bota um shortinho curto, isso no sertão, né? Olha, o sertão não chega a desenvolvimento, mas chega o crack, chega a droga primeiro, chega a bebida, primeiro do que a gente. Sai na frente, a gente chega depois. Então, quando a gente chega, já tem lá no sertão gente dependente químico. Isso não estou falando de sertão, que é um lugar isolado, né? E é muito complicado mesmo. E essa realidade da questão da pedofilia, tanto na realidade do sertão como das grandes cidades, nos pequenos, nas favelas, né? Tem um missionário ali em Natal. Acho que o senhor conhece o conjunto Jardim Progresso, acho que é isso. Conheço. Eu tive com ele há uns 2 anos atrás, e ele estava dando assistência exatamente a uma criança grávida. Uma criança sim, não tem outro nome. 12 anos é uma criança. Né? Tinha acabado de nascer e ele dando assistência. Essa é uma realidade muito dura, pastor. E a igreja precisa... Há momentos que você vai dar assistência à família, mas há momentos que tem que agir realmente como se não agiu. É denúncia e cadeia para aqueles que estão cometendo esse crime. Mais uma vez, para a iniciativa. Por fim, mais uma questão, pastor, a gente tem um pouquinho da limitação do tempo, né? Mas eu queria poder partilhar mais coisas ainda. E o senhor vai falando e vai citando muitas outras questões importantes e interessantes para a gente comentar. Mas eu queria chamar a atenção agora para nós, que não estamos diretamente no campo, não estamos diretamente no sertão, né? Mas estamos nas igrejas das grandes cidades que têm suas dificuldades, têm seus desafios, mas que podem também estender a mão, se engajar para participar de momentos, né, de assistência, de luta por justiça, como essas que o senhor citou. E aí eu queria perguntar para o senhor como os irmãos e as irmãs das igrejas nas grandes cidades podem se juntar, por exemplo, ao senhor, né, e a outros que fazem esse trabalho no sertão, para poder também enfrentar esses desafios do povo sertanejo. Como as igrejas das grandes cidades podem se juntar às igrejas do sertão no enfrentamento desses desafios que o Senhor colocou para nós? Amém. Daniel, tem uma coisa interessante que a gente... nós vivemos um tempo aí difícil para a igreja brasileira, para a igreja cristã no sentido geral, né? No Brasil. De 2018 até 2019, início de 2020, a igreja passou por um turbilhão, uma efervescência de ideologias. Ela, assim, eu acho que ela se desprendeu daquilo que sustentava ela. Né? Quando a gente pensa no idealismo da igreja, é a igreja primitiva, a igreja solidária, a igreja que compreendia o evangelho na sua essência. Né? O que é que a igreja passou esse período agora? Passou por um problema de poder, enfim, e virou palanque, e confusão para um lado e para o outro. As igrejas se desvincularam do real propósito de Deus. Quando você pergunta isso é uma pergunta que vai... Eu queria muito, e eu quero que as pessoas depois assistam, quem não pôde assistir, porque essa pergunta nós temos que fazer sempre à igreja. Qual é o papel da igreja nesse desafio que o mundo enfrenta? Né? Porque a igreja estava tão distraída com as coisas dela, em busca do seu próprio auto-reconhecimento, dos seus poderes, dos seus grandes faraônicos templos, esqueceu que o sentido da igreja era outro. Jesus estabeleceu a igreja para anunciar o seu reino, né? Então a igreja se desvinculou, ela quis mais se fortalecer nas suas bases do que pregar esse evangelho de Jesus. Então, o que é que eu imagino? E aí, o que é que eu estou pensando, né, nesse período? Esse período de pandemia também ele oportunizou muita coisa, né? Algumas pessoas que eram insensíveis, de repente, na hora do sofrimento, começaram a... Eu percebi que as pessoas ficam mais solidárias quando o negócio aperta, né? Então, aprove Deus que a gente passasse por esse momento difícil para que a igreja, de repente, acordasse para o sentido dela. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar, eu não vou dizer assim, porque não está pronto, mas eu estou aqui já há 30 anos que eu trabalho com ação social, com os problemas, com socorro, né, às pessoas, e eu sempre vejo que a gente está muito isolado um do outro. As igrejas se isolam, né? Então, uma das saídas, Daniel, que a gente está criando aqui, eu vou dar o spoiler aqui, não está pronto ainda porque a gente não conseguiu implementar por conta de estrutura, né? Nós vamos criar uma rede solidária. E a gente vai difundir para todo o Brasil. Porque com isso, a gente vai se conhecer, que é um importante,
A gente não conhece as pessoas que trabalham. Às vezes eu estou aqui me matando, dando um duro, sem recurso, aí falta um lado, falta outro. Às vezes até gasolina para Kombi falta. E eu fico, meu Deus, ninguém faz nada, mas tem muita gente igual a mim fazendo. Só que eu não conheço e nem tenho essa conexão. Então, através dessa rede, nós vamos... primeiro, eu vou conectar aí com João Pessoa, que eu sei que o pessoal é da resistência. Né? A pastora Tayana joga no mesmo time, ela atua muito nisso aí, nas questões sociais. Eu tenho amigos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Pão Vivo, que até saiu uma matéria com ele. Tem muita gente boa, sabe, Daniel? Então, a gente cria uma rede, né? A gente cria um selo nessa rede e a gente vai se conectar. Vai conectar todo mundo e a gente vai criar essa força solidária no Brasil e a gente vai conseguir recursos para o sertão, para a área urbana. Porque quando você está sozinho, e aí, né, eu não vou dizer, é um profeta que não está na Bíblia, mas o John Lennon disse que um sonho que se sonha sozinho é sonho, mas quando sonha junto é uma realidade, né? Está escrito lá em Heresias, capítulo 3. Mas é uma verdade, né? A gente precisa se conectar. E a gente, quando está junto nesse processo aí, a gente vai criar muitas possibilidades, fazer encontros, né? E fortalecer mais o projeto. Então, eu quero criar, eu vou conversar com alguns amigos, eles estão tudo assim, estão bem entusiasmados e entusiasmadas para a gente começar um projeto de rede. Então, assim, conectar a igreja de João Pessoa com Natal, Natal com Recife, Recife com Maceió, a gente fazer isso, porque a gente vai buscar, porque existem muitos recursos do público que a igreja, por um certo desconhecimento, não toma posse, né? Claro que a gente não quer nada errado, né? Mas existem recursos. Se você tem um trabalho e é decente, que corresponde ao que... Você pode trabalhar, fazer parcerias com iniciativa privada, né? A maioria das minhas parcerias são com pessoas de iniciativa privada. Então, a gente tem toda essa estrutura que a gente criou, pela misericórdia de Deus, com pessoas voluntárias que doaram. Por exemplo, um reboque desse que a gente tem aqui em Natal, que é um veículo que a gente promove o banho, não sei se você já viu, que é um chuveiro, são 2 chuveiros, a gente tem bomba. Eu vou passar para você depois. Esse aparelho custa R$25 mil. Eu tinha R$500, Daniel. Para começar, eu tinha R$500. Eu fui lá na pessoa, eu disse, olha, eu vou te dar um adiantamento aqui para você começar a fazer. O cara, quando olhou para o esquema, ele riu de mim. Ele disse, pastor, isso aí dá para eu dar o recibo, senhor. Dá para eu dar o recibo. Eu disse, tá certo. Em 3 meses, Daniel, o produto estava pronto, estava na mão da gente, emplacado já. Então, assim, é uma questão... E uma das coisas que eu tenho questionado muito, tenho falado muito com alguns amigos, pastores e pessoas da área dessa turma boa de ação social, é o seguinte: quando você vê uma ação, em qualquer meio de comunicação, seja na mídia, seja na TV, você se incomoda ou você se inspira? Então, essa é a pergunta. Nós precisamos inspirar pessoas. Então, quando a gente divulga, coloca em rede social, olha, a gente está fazendo isso, se junte a nós, isso a gente está querendo inspirar, não incomodar ninguém, não. Claro que quem se incomoda é porque não está fazendo. Mas eu espero que esse incômodo gere inspiração. Poxa vida, esses caras estão fazendo aí, eu vou ajudar. E outra coisa, né? Esse período agora da pandemia, eu disse, meu Deus, o que é que a gente vai fazer, né? A gente não parou os projetos. Então, a maioria das ONGs aqui em Natal pararam os projetos, tanto no sertão como na área aqui urbana. O que acontece? Nós continuamos. Então, a demanda aumentou muito, Daniel. Aumentou muito. Nós construímos pias solidárias. A gente chama Metopia. É uma tecnologia social, um custo pequeno. Então, a gente coloca as pias. Aí eu estava dizendo à minha esposa hoje. A minha esposa, quando liga para mim, que eu estou no meio do mundo, ela fica, você está onde? Eu digo, eu estou tentando mudar o mundo. Então, venha mudar o meu mundo aqui. Mas eu estava dizendo a ela, acho que ontem a gente estava conversando, eu disse, amor, eu estava pensando, nós construímos 10 pias. O engenheiro falou para mim que cada pia dessa por dia consegue lavar 100 mãos. Então, nós lavamos 1000 mãos por dia. Olha aí. Então, 1000 pessoas que lavam as mãos nessas pias por dia, pode não ser nada para algumas pessoas, mas para a gente, evitou que aquela pessoa tivesse com a mão suja, porque tem o detergente, lava com sabão, se previne do vírus. Então, assim, parece uma coisa pequena, mas quando ela toma uma proporção, principalmente quando a gente pensa na vida espiritual, nesse reino que a gente não consegue ver, mas sentir, poxa vida, não custou nada pra gente. É só alegria de ver as pessoas lavarem as mãos. Todo dia eu vou abastecer a minha, que eu tenho de frente da igreja, eu tenho uma de frente da igreja. Todo dia eu tenho o maior prazer de abastecer, porque eu sei que todo mundo lavou as mãos.
Tá seca. É porque alguém lavou as mãos. Aí eu vou lá e abasteço, boto um detergente novo, que às vezes o detergente come, acaba, eu boto outro. Enfim, isso é uma coisa simples que qualquer pessoa poderia fazer. Não precisa ter algum cargo, ou sei lá, ter algum título. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que ame, que tenha amor no coração, vai fazer. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para juntar as igrejas. Dentro de toda igreja que tem no Brasil, sempre vai ter uma pessoa com esse olhar. Ela não pode não ter apoio na comunidade. Pode ser que a visão da comunidade dela não tenha a mesma dela, mas que ela tenha esse olhar com. Eu gosto de uma frase do Aristóteles que ele diz assim: quando o seu talento se encontra com as necessidades do mundo, ali surge sua vocação. Eu acho que a gente tem que estar no coração da gente, sabe, Daniel? Quando eu olho a pastora Tayana, né? Nós tivemos num evento agora, e quando ela falou daquele projeto que ela está atendendo uma associação de travestis, dando alimento àquelas pessoas. Cara, eu me inspiro, meus olhos, eu fico coração ardendo assim de alegria de saber que tem pessoas que merecem, assim, pelo menos ser lembrada. Não é que ela quer glória, a igreja dela, a igreja de vocês, se preocupa com um grupo que ninguém se preocupa, Daniel. Ninguém se preocupa. Mas ela enxergou um olhar lá dentro da alma, ela olhou o coração daquelas pessoas. Isso, sabe, me dá tanta alegria, porque quando eu vejo uma ação dessa, eu digo, meu Deus, nem tudo está perdido. Ainda tem gente que sonha, tem gente que faz as coisas certas, independente do que as pessoas vão falar da gente, né? Mas ela enxergou um grupo, pode ter certeza, que é um dos grupos mais desvalorizados e esquecido, que são essas pessoas que precisam da graça de Jesus, precisam do amor de Deus. Então, quando a gente olha para esse mundo, com essas injustiças, com essas pessoas, com essas desigualdades, com vozes para tudo que é lado, né? A gente, meu Deus, o que vamos fazer? Tem que começar, Daniel. Tem que começar com alguma coisa. E começar... Acho o bacana que o senhor colocou aí é essa questão de juntar forças, né? Se conectar em rede. Não tem outra saída, pastor. Nós somos chamados para andar juntos, né? O cristão precisa andar. Nós somos convidados a andar em comunidade. E eu acho muito bacana essa sua ideia dessa conexão, de chamar pessoas, né? E assim a questão de que, às vezes, o trabalho que o senhor faz aí no sertão, o senhor não encontra pares, né? Nesse sentido. E é um trabalho que acaba sendo muito solitário. E isso causa realmente, talvez, aquela mesma sensação de Elias, né? Hoje eu estou aqui na caverna, não tem ninguém, todos se dobraram a Baal. E aí Deus tem que soprar, e talvez seja em rede, né, dizendo, olha, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Né? Amém. Eu creio que essa iniciativa será assim, abençoadora tanto na questão dos recursos, como nessa questão de identificação de pares, de pessoas que se inspiram, que sejam inspiradas pelo trabalho de vocês. Tá? Mais uma vez, pastor, muito feliz, né, desse nosso bate-papo, que para mim tem sido extremamente inspirador. Eu sou um camarada que vive, assim, tenho raízes no campo, né, que como todos nordestinos, a família migrou para as cidades, mas minha vida toda é vida em cidade. Já ficou aqui com o coração batendo. Eu tenho que ir no campo, tenho que ir para o sertão também. Já dá aquela vontade também de viver esses desafios. Ô, Daniel, eu queria fazer só um acréscimo assim, com relação ao sertão, né? Eu acho que se a gente pudesse falar de um grande desafio nosso, uma grande dificuldade que nós estamos enfrentando, é expertise, é gestão. Por exemplo, nós temos uma padaria no sertão, uma padaria dentro do sertão. Nenhuma padaria existe num raio de ação de 30, 40 quilômetros. Nós construímos uma padaria dentro do sertão, padaria Projeto Pão da Vida. Então, nós formamos pessoas. Só que o que aconteceu? Houve um problema de energia elétrica lá, né? A energia que a padaria precisa para funcionar é uma energia chamada trifásica, que é uma energia 380 watts, acho que é isso. Eu não sou muito dessa área, não. E a que tinha lá era monofásica. Então, o nosso forno, ele estava sofrendo carga de energia, estava resetando muito, então a gente teve que parar. O que acontece? Nós fomos para uma concessionária aqui pedir para instalar essa energia, eles cobraram uma fortuna da gente. A gente não tinha como pagar. E a gente explicou que era um projeto social, que a gente não visava lucro, era só para ajudar as pessoas. E como a gente ajuda? A gente vende pão por um custo barato e também dá pão para as pessoas que não podem comprar. Né? Algumas famílias recebem pão de graça que não podem pagar. Então, o que acontece? Quando foi agora em julho, a concessionária, sem falar nada, ela mesmo instalou lá. Sem a gente... Aí foi o que eu fiz. Vamos ligar de novo, vamos voltar à padaria. Aí, o que acontece?
As 2 pessoas que nós treinamos para fazer pão, estavam fazendo pão lá direto, conseguiram, nesse período de 4 meses parado, não só pela pandemia, mas pela energia, conseguiram emprego de carteira assinada. O que acontece? A gente precisa treinar pessoas de novo. Mais pessoas. Então, a pessoa fala assim, pastor, o senhor quer quanto de oferta para... Eu quero você. Pronto. Porque a oferta... A pessoa, às vezes, sabe desenvolver algum trabalho. Por exemplo, pastor, eu sou contadora, eu entendo de gestão, eu trabalhei no céu. Eu tenho uma expertise, eu trabalhei nessa área. Mas ensinar as pessoas a gerir o negócio, né? A lucratividade, quanto o pão custa, quanto custa de lucro, para a gente poder ter uma dimensão para a padaria se pagar. A gente não quer lucro, não. A gente quer que ela fique ali empatando, formando pessoas, né, desenvolvendo pessoas e atendendo a comunidade. Então, assim, é um desafio para a gente. Por exemplo, uma pessoa, o Danilo foi para Brasília, não está mais, que é engenheiro. Essas pessoas que trabalham com a parte de agronomia, para nos auxiliar no projeto de agricultura familiar. Então, às vezes, não é só ver, é recurso, claro. Qualquer recurso que chegar é bem-vindo, é uma bênção, a gente fica muito feliz. Mas também precisa de gente que ame aquilo ali, que gosta de se voluntariar, entendeu? Então, se tem alguém assistindo a gente aí que sabe fazer pão, só é dar o nome que eu vou buscar você na sua casa e levo você passar 15 dias lá ensinando as pessoas a fazer pão francês, pão doce, bolo. A gente está fazendo bolo também agora para poder agregar lá. Então, inclusive, eu estou indo amanhã. Estou indo amanhã lá no Sertão para acertar algumas coisas. Para dia 15 a gente começar a padaria. Só pela graça. Eu não sei como a gente vai começar, mas vamos voltar. Com certeza o senhor vai dar graça. E aí seria interessante a proposta que o senhor estava falando, dessa rede, né, de apoio, inclusive para atrair voluntários, né? Porque tem muita gente boa dentro das nossas igrejas que, de repente, pode doar o seu tempo para ensinar, para estar junto. E seria muito interessante, viu? E depois, se precisar de mim na questão jurídica, já me coloca à disposição, viu, pastor? Amém. Bom, a gente está chegando no finalzinho, aí eu queria que o senhor me falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Desse seu testemunho, dessa plantação de igreja no sertão nordestino. Amém. Então, alguma coisa ainda para nos abençoar. Então, fica à vontade. Nós temos 3 igrejas no sertão. Plantamos Machinaré, ela tem mais ou menos 15 pessoas. São igrejas pequenas, né? Nós temos Povoado do Custo, que tem 38 pessoas, que é esse que tem a padaria, tem a cooperativa de costuras. A gente está fabricando máscara, é lá em Povoado do Custo. 7 quilômetros de Machinaré. Aí, mais 10 quilômetros, nós temos o Povoado de Queimadas, que é quilombola, onde a gente também tem uma comunidade. Estamos construindo uma escolinha para 17 crianças. Todos esses projetos são para a igreja de Natal. Então, nós estamos mais nessa perspectiva de plantar a igreja. E, para destacar aqui, para ser rápido, né, a gente trabalha muito, Daniel, com a encarnacionalidade. A gente não trabalha com atleticidade, ou seja, a gente convive com as pessoas. A gente toma água da cacimba com eles, a gente come cuscuz de manhã com eles, a gente passa dias e dias. Né? Às vezes tem pessoas que passam um mês lá. Eu vivo lá direto com eles, durmo na rede, fico com eles. Toco a banda de forró da gente, a gente faz um som lá, almoça, come bode assado, come peba. Então, é a encarnacionalidade. Então, eu não me sinto mais um corpo estranho lá. Eu faço parte do projeto, eu sou deles, entendeu? Esse pertencimento. Isso é o nosso desafio aqui, o que a gente está fazendo agora. Trabalhando discipulado, né? A gente implantou lá os grupos discipulados. Eu sou escritor também, eu tenho 3 livros lançados, né? Eu vou até fazer um jabá aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, o mais recente, Cidade Invisível. Esse aqui é falando do trabalho de Igreja nas Ruas, né? Esse é novo, saiu o ano passado, né? É o mais recente, Cidade Invisível. Ele conta história de pessoas que se superaram na rua, aqui de Natal já, né? E aqui é o anterior, que é Fator Mangabeira, que esse é discipulado. Esse aqui, o pessoal de João Pessoa tem. Esse está na 3ª edição. Foram mais de 3.000 cópias, pela editora Angular, em São Paulo. Pronto, esses livros aí está disponível na editora Angular. Quem quiser adquirir, né? Então, Carlinhos, esse Carlinhos do Senegal aí, ó. Carlinhos, eu também te amo, Carlinhos. Missionário metodista no Senegal, nosso parceiro lá. Isso, a gente está com ele aí uns 6 anos aí. Está fazendo uma escola para 400 crianças. Qualquer dia você faz uma live com ele, muito legal, Daniel. Gente boa. Boa dica, pastor. Eu vou, depois, Carlinhos, vou entrar em contato contigo, viu, meu irmão? Eu também. Carlinhos é show, cara. É nosso missionário. Tá no peito com muito orgulho. É um cara top.
Gente boa. Eu acompanho. Só ri que ele torce pelo esporte, mas o resto é gente boa. Rapaz, agora parece que o Salgueiro dominou o estado, né? O Sertão, Salgueiro é parte de qual cidade? É Salgueiro, É Sertão também, ou não? Salgueiro é, Sertão. Alto Sertão de Pernambuco. Sertão de Ali, Pernambuco. onde tem o polígono da maconha ali. Só misericórdia. Salgueiro, aí tem Serra Talhada, Araripina, conheço tudinho ali. Pois Daniel, quero te agradecer, viu, pelo apoio aí. Se precisar da gente, eu vou te mandar algumas coisas para tu conhecer, tá bom? E a gente vai se falando, meu irmão. A gente vai se comunicando aí. E, com certeza, com a sua expertise aí, você pode ajudar a gente de alguma forma nessa área jurídica, viu? Quero te agradecer. Eu que tenho que agradecer pela felicidade desse encontro, né, desse papo. Me perdoe alguma coisa, porque a gente tem essa limitação da internet. O tempo é curto, né? Tempo curto, e eu me empolguei aqui me ouvindo. Foi um papo muito bom, e acabei achando que estava controlando o tempo e acabei deixando essa última parte do texto, tá certo? Tá bom, meu mais irmão. uma vez, eu quero lhe agradecer, né, por disponibilizar desse tempo conosco. Tenho certeza que para mim foi uma bênção, e tenho certeza que para os nossos irmãos também, que viram e que vão assistir esse vídeo, também vai ser extremamente abençoador. Aí quero registrar mais uma vez um abraço da nossa comunidade, né, nossa comunidade de fé aqui em João Pessoa, um abraço da pastora Tayana, do Cristiano, né, e ele já deixou um agradecimento também, e deixar, né, os parabéns pelo trabalho, dizer que estamos a partir de agora também irmanados em oração, e o que precisar estamos dispostos também a juntar esforços, tá bom, pastor? Então, tá bom, filho. Então fica com Deus, um grande abraço, Deus abençoe. Tá? Amém, meu irmão. Tchau. Fica com Deus. Irmãs, a gente acaba de finalizar, viu? Aí a gente vai se falando. Irmãs Bia e Francinete, aqui a gente já está finalizando, né? Nosso bate-papo com o pastor Jorge, mas se quiser dar uma olhadinha, ficou gravado já o bate-papo completo no IGTV do Instagram da Metodista. Tá, pastor? Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Grande abraço. Bem, querido. Paz.